Na tarde, produzido pela Vivian Lengler, tem André Matias pilotando a mesa de áudio. A apresentação desse amigo de vocês, Gustavo Vitorino. A coordenação de Martin TJ. Em nome dessa equipe, no seu rádio, a partir de agora, Pampa na Tarde. Bom, gente, vamos falar de um assunto muito sério agora. Uma profissional que trabalha com usuários de drogas há muitos anos decidiu escrever um livro, em depoimentos de usuários de crack aqui de Porto Alegre. Ela é aqui de Porto Alegre, mora aqui em Porto Alegre, e decidiu escrever um livro relatando as experiências, mas acima de tudo, para levantar tópicos para discussões sobre esse tema que hoje é um câncer da sociedade. Consumo de drogas destrói, mata. E o crack, em especial, é uma das drogas, se não a droga mais fulminante de consumo regular hoje no tecido social brasileiro. E nós aqui em Porto Alegre temos um tráfico devastador, um consumo assustador. E tudo isso por conta de quê? Por conta da falta de polícia? Por conta da falta de justiça? Por conta do controle de acesso? Por causa da falta de informação? Não vamos achar culpados. Todos nós somos culpados. Cada um de nós é culpado. E eu, para minha satisfação, trouxe ao programa a Alessandra de Souza, que é a escritora desse livro, exatamente para conversar com ela, porque poucas pessoas, dos muitos livros que se lê sobre o assunto, poucas pessoas vivem tão dentro do problema quanto ela, porque ela lida, ela cuida de drogaditos, ela cuida de usuários. Ela é uma profissional que lida todos os dias com pessoas a caminho da destruição. Alessandra, boa tarde. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, você é de Porto Alegre, Alessandra? Sou de Porto Alegre. Você nasceu aqui, não? Eu me criei em Alvorada, mas nasci em Porto Alegre, sim. Nasceu em Porto Alegre, se criou em Alvorada, você mora hoje... Porto Alegre. Hoje você mora em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. Alessandra, o que te levou a escrever esse livro? Uma pessoa que lida diariamente com o problema, decidir colocar isso no papel e passar essa experiência adiante. Foi exatamente porque, assim, como tu disse agora há pouco, está se alastrando muito, muito mesmo o consumo de drogas em Porto Alegre. Aliás, em todas as regiões até, porque isso aí virou uma epidemia, como se diz, né? É verdade, uma epidemia social, infelizmente. Infelizmente. E o que mais me chamou a atenção foi porque, exatamente por lidar com eles todos os dias, eu via uma diferença entre o que a sociedade vê de fora, né? A gente estando dentro, a gente vê uma coisa diferente. Eu via o lado do ser humano usuário, né? Então, porque hoje em dia a gente fala muito sobre o usuário, mas fala num todo, né? Mas esquecem que são indivíduos, são filhos de alguém, são parentes de alguém. Ou a gente trata o usuário como bandido ou como coitadinho. E ele sim, e nenhum outro. Ele não, é um eles ser são humano, como você disse. Sabe, tanto de erros, né, dotado de erros, como todos os seres humanos. Ninguém é perfeito, eu penso assim, pelo menos, ninguém é perfeito, então a gente não deve só julgar, né? Claro. Então julgar é muito fácil, mas o problema está dentro. E eles ali dentro, eu vi também que além de não mostrarem o lado do usuário, eles também tinham com eles uma coisa de querer ajudar para que as pessoas não fizessem o caminho que eles fizeram. Eles tentavam. Eles têm um processo de autopunição? Tem, destruição, né? Não, destruição. Eles tentam se destruir. O dia a dia deles é para que eles consigam se destruir. Diz, a droga mata. Não, a droga não mata. O que mata é o consumo dela, porque não é por causa que a pessoa usa a droga que vai morrer, é porque ela simplesmente fica numa fissura tão grande, ela fica num estado deprimente tão grande, que ela tenta se destruir, ela mesma tenta se destruir. Então ela enfrenta... Ou seja, o único jeito dela acabar com o sofrimento é se destruindo. É se destruindo, então não é a droga em si, ela fica anos e anos e anos usando. Você diria que o consumidor contumaz de crack, ele é um suicida? Tem um componente suicida? Tem. Todos eles são depressivos. Não teve um que eu não conheci que fosse depressivo e com tentativa, assim, como tu disse, de querer se destruir, né? Querer assim,
eles pedem para morrer, no dia a dia deles. Vocês podem ver ele rindo, brincando, enchendo a cara, mas usando outras drogas ali ao redor, mas eles pedem, quando dormem, eles pedem ou para se salvar da droga, que é impossível, né, para eles, ou morrer, né, o que eles pedem. Você acha que eles não têm força para se autogerir de novo, ou seja, eles conseguir... alguém tem que ajudar a puxar, porque sozinho não sai. Não, pelo menos assim, os que foram feitos esses relatos, a maioria, foi um trabalho feito com aqueles usuários já no fundo do poço. Não tem nem ajuda. Não existe uma ajuda. Eles podem até fazer um tratamento, como dizem em clínicas, todos eles estão vivos ainda. Estão vivos ainda. Mas tem histórias aqui, né, que se tu chegar ali, tu vai perceber que são histórias bem marcantes e interessantes também. Então, uma delas, eles fazem o quê? Eles tentam sair da droga, eles se internam, ficam meses internados, 9 meses, né, internados, chegam a ficar 9 meses, eles saem, eles não demoram uma semana para voltar, um mês, eles chegam a ficar 5 anos sem usar e voltam às ruas. Eu trabalhei com eles 10 anos, eu vi usuários sair e entrar das drogas quase que direto, eles tentam, eles não procuram ajuda. Então esse processo que muitas vezes é tido como acadêmico, de formação científica, de que uma vez a pessoa deixando a droga, ela se policiando, ela não volta mais, não funciona, é uma balela. Quer dizer, ele sai de lá, 3, 4 anos sem consumir, vai para as ruas, uma semana depois está consumindo outra vez. Não, uma semana não sei, ele ficou 3, 4 anos sem consumir, o primeiro dia que ele vai pra rua ele já volta a consumir, ele já foi porque ele realmente queria aquilo ali, ele acabou cedendo, ele acabou caindo, às vezes por uma decepção, uma tristeza, uma coisa tão simples, tão banal, no dia a dia de um ser humano, que a pessoa tem que enfrentar com uma força, né, tirar a força de dentro, do interior dela, apenas para poder lutar, para batalhar sobre aquilo ali, ela simplesmente, como ela já foi usuária, ela simplesmente desaba, é um fator para ela voltar. Ou seja, as pessoas são muito... essas pessoas são fracas, elas não têm uma capacidade de assimilação que nós temos, por exemplo. Eu estou dirigindo o trânsito, passa alguém, eu faço uma manobra mal feita, ou alguém faz uma manobra mal feita, olha para mim, me xinga, e para essas pessoas seria o suficiente para ficarem deprimidas. Isso, uma simples briga, discussão. Já derruba ele. Quer dizer, eles não têm uma estrutura para suportar qualquer tipo de embate de ordem social. Isso. Então eu te pergunto assim, um ex-alcoólatra, o que tu diz um alcoólatra? Né? A gente costuma dizer, mas ele é ex-alcoólatra, mas é um ex-alcoólatra, mas a gente diz que ele é uma pessoa que não existe ex-alcoólatra. Pois é, eu não acredito também. Então é a mesma coisa um drogado. O drogadito é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não existe ex-drogadito. Não. Ele é um drogadito que consegue controlar a sociedade, ou o meio em que ele vive, consegue controlar... Com muita ajuda, porque esse drama que ele vive. Isso, porque tem todo um contexto, um recém-chegado nas ruas, porque tem vários tipos de usuários, né? Eu sempre digo que tem vários tipos e etapas para um usuário. Então, aqui tem aquele que consegue... sair das drogas com a ajuda, mas tem que ter aquela ajuda da família, ajuda financeira, porque se não tiver uma ajuda financeira, a tua família não tiver um suporte financeiro, ele não vai poder te levar o cigarro, ele não vai poder estar te visitando, te apoiando. Ele precisa ser monitorado. Ser monitorado sempre. Ele se monitorar, mas as pessoas à volta dele também controlar. E pro resto da vida, como você falou. Ou seja, ele saiu, mesmo saindo do tratamento, ele vai ter que ser pro resto da vida controlado. Olha, na minha opinião, sim, porque eu só vi um aumento muito grande de usuários nas ruas até hoje. Eu não vi uma diminuição, eu não vi ninguém sair. De todos que trabalharam comigo, porque foram vários dentro de Porto Alegre, né, eu acho que a grande maioria dentro de Porto Alegre de usuários trabalhou comigo, eu não vi ninguém sair. E chegou a sair, mas sempre retornava, então não chegou a sair. Para mim não saiu. Esse trabalho é um trabalho muito pesado, Alessandra. A sua experiência... agora colocada em livro com esses depoimentos, com certeza deve ter trazido para você, digamos assim, momentos muito desconfortáveis na sua vida. Como é que a sua família viu esse seu trabalho com drogaditos? Aceitou bem? Olha, da parte da minha família mesmo, assim, não, ninguém concordava não, de eu trabalhar com usuários, mas
é onde eu ganhava também meu sustento, porque eu tinha um depósito de materiais recicláveis onde eu comprava deles, mas minha família nunca aceitou, não, esse convívio, assim, do dia a dia com os usuários, não. Eles tinham muito medo, tinham receio, né, que me acontecesse alguma coisa. Claro, várias vezes eu fui também ameaçada e outros. Passei por várias situações, não tem nem como te negar isso. Porque tem um momento de violência. A gente sabe que a crise de abstenção tira praticamente o drogadito do ar, né, ele enlouquece. Mas teve vários outros tipos de contextos que teve esses casos de ameaça, porque eles não é só... Você tem filhos? Tenho. E você conversa com eles sobre todo esse universo, esse universo do mal que cerca as drogas? Com certeza. Não só converso, mas eu procuro ser a melhor amiga dos meus filhos. Eu sempre digo, meus filhos, se eles tiverem que conversar, eles vão conversar comigo. Eles vão saber de mim, não é de ninguém mais. Eles vão conversar comigo e saber de mim. Se eles tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, eu sempre deixo bem claro que eles têm todo o acesso a mim. Então, eu só separei assim, ó, o pai não, a mãe ou o pai. Ou é um ou é outro. Porque se tu tiver os dois acessos, com o pai e com a mãe, eu acho que isso prejudica um pouco. O seu marido entendeu bem ele soube me ajudar a separar. Limite. Isso. Eu sou amiga ou ele é o amigo. Então, como eu tenho 5 filhos, tem aquele que tem mais afinidade com o pai, aquele que tem mais afinidade com a mãe. Porque se tu disser que os dois são... meu pai e minha mãe são meus amigos, mas com quem que eu vou me abrir? Sabe? Fica aquela dúvida. Então, ele sabe com quem sempre ele tem que saber. E a relação com a droga exige uma relação de confiança. De muita, né? Eu, graças a Deus, não tenho nenhum filho meu que tenha experimentado droga ainda, né? Não digo que não pode me acontecer, porque isso não está livre com ninguém. Claro. Tem histórias aqui de pessoas que entraram depois de casada, depois de ter uma vida completamente perfeita e entraram, né? Simplesmente por curiosidade. Já em idade avançada? Uma idade avançada também tem aqui. Se também. Destruíram praticamente. Destruíram, estão nas ruas. Vários médicos que já estiveram nesse programa conversando. Pessoas maduras, né? Disseram que o uso do crack, que é exatamente o que você aborda no seu livro, o uso regular do crack por mais de 2 ou 3 anos transforma as pessoas em verdadeiros zumbis. As pessoas perdem a capacidade cognitiva, perdem muitas vezes o limite de realidade. O que isso tem de verdade? Olha, na minha opinião, acho que não. Eu acho que eles são... eles têm consciência dos atos deles, assim, que eles cometem certas coisas, digamos, crimes, né? Coisas erradas. E não vou te dizer, tem muitos que fazem porque aprenderam a gostar daquilo ali, outros não fazem, mas odeiam ter que fazer, mas a dependência é tão grande que eles acabam fazendo, como roubando. Eu digo assaltando para sustentar o vício, né? Mas pode ver que o ladrão em Porto Alegre, eu digo sempre, você tem que saber separar. Tem o usuário que rouba para sustentar o vício e tem o bandido que é bandido mesmo, ele alega ser usuário. E muitas vezes não é usuário, ele simplesmente rouba porque é bandido mesmo, sem vergonha, é ordinário. Mas o usuário de droga, ele rouba para sustentar seu vício, nada mais. Se ele cometer um ato ruim em função disso, eu te garanto que a maioria deles, eu te digo assim, na minha opinião, convivendo com eles ali como eu convivi, de 70% a 80% se arrependem amargamente, eles sofrem com isso, mas não conseguem parar. Não que eles quisessem ficar fazendo aquilo ali, ou eles queiram ficar fazendo, olha, eu vou roubar o fulano porque... né? Ô, Alessandra, desses relatos que você conta no seu livro, qual foi o que mais impressionou você? Qual foi digamos assim, o componente humano dentro desses relatos que mais marcou você como mãe? A Micuca. Ela uma menina nova, 23 anos, e ela já teve 3 filhos, os 3 ela perdeu. Ela perdeu um logo em seguida que ganhou na maternidade, eles tiraram dela. Uma outra vez um compadre dela ela era usuária de maconha, o marido de crack, então ele alegou que eles eram usuários, coisa e tal, foram lá, o conselho tutelar retirou deles as crianças, né, tinha 2 crianças. Ela perdeu todos os filhos? Todos os filhos. E o último agora ela perdeu na maternidade também, ela ganhou e como ela ganhou prematuro, ela ia lá todos os dias para amamentar, ela ia todos os dias para ver criança, e mesmo assim, quando ela chegou ao hospital já tinham... o Conselho Tutelar retirou também por uma questão de... e mesmo assim... Ela sofreu muito e sofre. Sabendo que colocou 3 filhos no mundo,
e não tem os 3 filhos por perto, mesmo assim, em nenhum momento ela teve força para reverter esse quadro? Como eu disse, ela chegou, ela usava maconha, né? E determinado tempo ela usava o crack, ela parou com o crack para usar a maconha para já tentar diminuir esse uso de drogas por ela, porque o usuário de crack ele não usa só crack. Ele nunca usa só o crack. Nunca, 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 nunca. Isso vai ao encontro daquilo que você falou, de que, na verdade, depois que ele se sente dependente, ele tenta se destruir. Sim, ele usa tanto o pitico, como ele usa a maconha, como ele usa, principalmente uma das coisas que o morador de rua usa muito é a bebida alcoólica, não só para se aquecer, mas também para tentar esquecer, aquela coisa como o alcoólatra faz. Então eles se tornam alcoólatras também. Né? Então, a maioria deles são alcoólatras. Bom, você quando escreveu esse livro, você colheu esses depoimentos, você conversou com pessoas que confiavam em você, porque você trabalhava com eles, lhes dava assistência, lhes dava apoio. E por conta disso, muitos desses relatos, com certeza você precisou omitir algumas coisas, porque não poderia pôr tudo no livro. Você diria que... muitas coisinhas. Muitas coisas você teve que omitir, porque evidentemente, né, por serem depoimentos... essas pessoas, quando você conversou com elas, essas pessoas se sentiram confidentes de você ou aceitaram a ideia de que o seu depoimento iria para um livro e serviria de exemplo? Isso mesmo, que iria para um livro e serviria de exemplo. Não só, principalmente para as crianças, né, adolescentes, porque assim, ó, em Porto Alegre, o uso de consumo de droga por crianças começa cada dia mais cedo. Então, ó, se há 10 anos, crianças, há anos atrás, quando eu comecei, seria 8, 9 anos de idade, hoje é 7, 8 anos de idade, já tem crianças usando drogas nas ruas aí. Né? Então, 7, 8 anos de idade, pode não acreditar, mas existe. Eles já usam drogas desde pequenininho. Então, mas não posso falar tal assunto com meu filho, ele é muito pequeno. Mas se vocês vissem a realidade que nós vimos, né, os usuários, eu e outras pessoas que convivem nesse meio, vocês iam perceber que tudo hoje em dia, as crianças começam tudo mais cedo do que antigamente. Né? Então, por que não? E isso envolve também atividade sexual, envolve uma série de coisas. Tudo mais cedo. Onde se vê meninas de 12, 13 anos grávidas por aí. Não, 10, 11 anos de idade, 9, 10, 11 anos de idade em Porto Alegre, você já vê crianças da cidade se oferecendo por droga. Aqui em Porto Alegre. Meu Deus, onde é que a gente vai parar, hein? Pois é, isso se tu quer saber, esses usuários de drogas, todos os relatos, a primeira coisa que eles comentam, que eu peço um comentário deles sobre as ruas, né, que eles comentam é a tristeza deles de ver crianças tão novas usando droga e não poderem fazer nada. E sabendo que isso é irreversível. E sabendo que é irreversível. Esse seu livro com esses depoimentos, Alessandra, a gente torce aqui para que o poder público, em qualquer esfera, tanto estadual quanto municipal, entre em contato com você. A gente gostaria até, se você quiser, deixar o telefone ou o e-mail de contato aqui, para que as pessoas entrassem em contato com você, porque eu acho que um livro como esse tinha que circular nas escolas. Eu acho que um livro como esse, o poder público estadual, o poder público municipal, deveriam promover a sua visita às escolas para conversar com as pessoas, porque, sabe, se ouvem tanto médicos, se ouvem assistentes sociais, se ouvem policiais, se ouvem advogados, juristas, mas eu acho que poucas pessoas podem passar uma experiência tão próxima e tão dura e verdadeira quanto alguém que trabalha como você diariamente na recuperação dessas pessoas. Desculpa, eles se ofereceram, se caso eu fosse dar uma palestra em uma escola, para ir junto comigo, para interagir junto ali. Esses drogadictos estão no livro. Que querem ajudar as crianças, eles querem ajudar as crianças a não entrarem nas drogas. Pois é, eles querem ajudar. Fica o meu apelo aqui ao nosso secretário estadual de Educação, também ao nosso secretário municipal de Educação, para que entre em contato com a Alessandra de Souza, autora do livro Crack e o Labirinto das Drogas, para que, eu acho muito importante a presença dessa senhora nas escolas, conversando com as crianças e levando junto alguns desses drogaditos para que eles deem o depoimento e mostrem o que a droga faz com a vida das pessoas. Sabe, então,
Nesse momento, eu sei que o nosso secretário de Educação do Estado, o secretário de Educação do município, tem os seus compromissos, mas eu vejo isso como tão importante e tão decisivo na formação dos nossos jovens, que eu acho impossível que não se leve um trabalho como esse ao conhecimento das pessoas e principalmente ao conhecimento das crianças na escola. A Alessandra falou uma coisa aqui que me assustou, quer dizer, crianças, meninas de 9, 10, 11 anos de idade se oferecendo nas ruas de Porto Alegre em troca de drogas ou de um dinheirinho para comprar drogas. Isso é o fundo do poço. Então, eu acho que cabe às autoridades, nessa hora, mudar esse panorama. E acho que começa exatamente por um processo de esclarecimento. E acho que poucas pessoas poderiam falar tão bem sobre um tema tão dolorido quanto esse, como uma pessoa que lida diariamente com drogaditos, que sabe lidar com drogaditos, que conhece os seus dramas, como a Alessandra mesmo disse. Eles não foram feitos para serem tratados como bandidos, nem como coitadinhos, nem como doentinhos e nem como psicopatas. Eles têm que ser tratados como seres humanos e, como tal, precisam ser ouvidos na sua experiência. Nessa hora, é importante que nós tenhamos um olhar para essas pessoas e que o exemplo devastador que a droga traz nas suas vidas sirva de exemplo positivo para que as crianças, os nossos jovens, o Brasil de amanhã, se afaste dessa tragédia. Alessandra, eu agradeço imensamente a sua presença no nosso programa. Eu gostaria desde já de convocar mais uma vez, pedir encarecidamente às nossas autoridades, nosso secretário de Justiça, secretário Fabiano, secretário, o senhor que é amigo da gente, amigo aqui da Rede Pampa, está sempre conosco, dá uma olhada, secretário, pede para a sua assessoria entrar em contato com essa senhora, a dona Alessandra de Souza, conhecer o seu livro, conhecer o seu trabalho e conhecer o exemplo que ela pode levar para dentro das escolas, mostrando o estrago que a droga faz na vida do Brasil. Não é só das crianças, não é só na minha e na sua. É do nosso país e de resto do mundo inteiro. Alessandra, o seu livro já está à venda? Como é que é possível acessar o seu livro? Como é que funciona? Ele está à venda na Livraria Cultura. Livraria Cultura, ali no Bourbon Country. Isso, nós temos a Livraria Cultura, acho que está em todas as livrarias Cultura. Livraria Cultura. Para a Editora Rígio também pode entrar em contato com eles, que eles também conseguem. Como né? é o nome da editora? Editora Rígio. Editora Rígio. Então entre em contato com a Editora Rígio. Ou então, esses telefones que estão aqui são os seus, dona Alessandra? Eu posso dar os telefones para que as pessoas contatem a senhora, diretores de escola, autoridades, enfim, pessoas interessadas no livro da dona Alessandra de Souza. Qual dos dois é o seu telefone? 8404-5481 e 933-7492-6. Ok, vamos lá então de novo. Repetindo, 8404-5481 ou 9337-4926. Dona Alessandra de Souza, autora do livro Crack e o Labirinto das Drogas. Dona Alessandra, obrigado pela sua presença. Foi um privilégio receber a senhora. Como ser humano, eu me sinto um privilegiado em conhecer o seu trabalho, mas gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. Uma mensagem àqueles que vivem no mundo das drogas, àqueles que temem o mundo das drogas e principalmente àqueles que nós queremos evitar que entrem no mundo das drogas. Olha, a minha mensagem é... Infelizmente, gente, eu não tenho nem que dizer, a não sei dizer, olha, se agarrem com Deus, acreditem, ouçam seus pais, cuidem muito dos seus filhos, prestem atenção em cada mudança deles no dia a dia. Se eles estiverem com diferentes em alguma coisa, perguntem a eles o que está acontecendo, o que pode... O que de repente acontece uma coisa na escola, mas eles não se abrem, mas... O pai e uma mãe notam a diferença. Isso conta muito, tudo conta muito. O interesse dos pais no dia a dia de uma criança, porque crianças também têm problema, gente. Não é só os pais. Criança tem problemas no dia a dia também. E isso conta muito para que eles ouçam pessoas que não devem ouvir, eles sigam pessoas que não devem seguir. É só isso que eu peço. Olha, e agradeço muito pela oportunidade que tu me deu, agradeço de coração, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim
Eu só tenho a agradecer, gente. E eu que agradeço a sua presença. Olha aqui, ó, tem muitos e-mails aqui. Eu agradeço a participação